Olá, meus queridos, muito bem. Que Deus abençoe a todos vocês, que a graça e o amor de Deus seja transbordante sobre a sua vida. Meus amados, olha só, eu venho gravar esse vídeo aqui rapidinho para todos vocês, falar um pouco sobre esse jejum que acontece neste domingo, dia 5 de abril, o jejum que foi proclamado pelo nosso presidente. E eu quero ressaltar uma passagem que eu li para vocês em um vídeo que eu gravei há poucos dias atrás, que está escrito no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, no versículo 13 e 14. Esses versículos têm sido citados, por várias pessoas nas redes sociais e é uma grande realidade. No versículo diz o seguinte, diz o Senhor: quando eu fechar os céus, de sorte que não haja chuva, e quando eu ordenar aos gafanhotos que devorem a terra, ou se enviar a peste entre meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meus amados, preste bem atenção. A Bíblia diz o seguinte, que Deus, Ele mesmo fala isso na sua palavra para todos nós, que se Ele fechar os céus, se Ele enviar gafanhoto ou se enviar a peste entre a humanidade, aí Ele diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Foi isso que eu citei, essa palavra que eu citei num vídeo que eu gravei alguns dias atrás. Eu vou deixar o link desse vídeo aí na descrição. Mas preste bem atenção. No vídeo que eu gravei, eu falei, volto a repetir agora aqui para vocês, que essa pandemia, essa peste, desse vírus, esse coronavírus que veio, causar esse pânico, que tem causado este mal na humanidade, no nosso país, e em outros países também. Esse mal, pode ter certeza que, se Deus permitiu isso, é porque Deus quer que o ser humano, que a humanidade se volte para Ele, que a humanidade venha reconhecer que só o Senhor é Deus. E é o que tem acontecido. Nós temos observado que nos últimos dias, todos estão buscando usar a sua fé. Todos estão buscando orar, pedir ajuda a Deus, independente da religião. O mundo estava cheio de devassidão, de orgulho, o ser humano sem amor, o ser humano sem compaixão com o seu próximo, o ser humano buscando apenas pensar em si próprio, sem olhar para o próximo, sem ter amor um pelo outro, as pessoas cheias de vaidade, de orgulho, de ódio, de raiva, de mágoa, de luxúria, de vaidade. E Deus se aborreceu com tudo isso e acabou permitindo que isso viesse a acontecer. Mas como Ele mesmo disse, se eu enviar a peste, se eu permitir que este mal venha sobre a terra, Ele diz também agora, se esse povo se humilhar e orar, buscar minha face e se arrepender. No vídeo eu citei que Deus permitiu isso e que o remédio que traria a solução para a humanidade nesse período que nós estamos vivendo, nesse período de pandemia, o remédio seria o povo se humilhar diante de Deus. E uma coisa maravilhosa que aconteceu, que o nosso presidente, ele proclamou um jejum nacional. E eu fiquei muito feliz com essa atitude do nosso presidente, porque em nenhuma outra ocasião, nunca houve na história do nosso país, nenhum presidente fazer uma proclamação como esta. E isso é bíblico. E eu conto com o apoio de todos vocês, evangélicos ou não evangélicos, vocês que crêem na palavra de Deus, de estarmos juntos fazendo esse jejum, porque temos a certeza, a Bíblia fala que o jejum, ele também é um ato de humilhação. Nós estaremos nos rendendo diante do Senhor em oração e em jejum para clamar a Deus em prol da nossa nação, em prol do nosso Brasil, para que o Senhor olhe para nós, para que o Senhor perdoe a iniquidade do nosso país, para que o Senhor perdoe o pecado do nosso povo e para que Deus tenha compaixão do nosso Brasil e que Ele
aceite esse ato de humilhação que estaremos fazendo e estaremos levantando um clamor pelo nosso Brasil. Não importa onde você estiver, as igrejas estão suspensas de ter os seus cultos, mas onde você estiver, na sua casa, em qualquer lugar, não importa, você deve estar junto conosco em concordância para juntos clamarmos ao nosso Deus, para que o milagre venha acontecer na nossa nação. A Bíblia fala também que houve outros homens de Deus, né, que buscaram também essa atitude. A Bíblia fala no livro de Joel que Deus também, ele se agradou da atitude de Joel, levou a palavra para que as pessoas levantassem um jejum, né, isso, parasse tudo para jejuar, para buscar a Deus, e Deus assim ouviu. A Bíblia fala também que no livro de Jonas, em que Deus enviou Jonas para levar a palavra de arrependimento à cidade de Nínive, e a Bíblia diz que o rei de Nínive, ao receber a palavra de Deus, ele fez uma proclamação, e diz assim, está escrito aqui no livro de Jonas, capítulo 3, vou ler a partir do versículo 7, em que a Bíblia diz assim: então ele se levantou, né, o rei de Nínive, então ele fez uma proclamação que se divulgou em Nínive por ordem do rei e de seus nobres: homens, animais, bois e ovelhas, não provem coisa alguma nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto homens como animais, e clamem fortemente a Deus, e cada um se converta de seu mau caminho, dos seus pecados e da violência que há em suas mãos. Talvez Deus mude o que foi determinado e não permita que o mal que disse que viria sobre nós, venha sobre nós e pereçamos. E diz a Bíblia, e Deus viu os seus feitos, e como se converteram de seus maus caminhos, do seu pecado, e Deus não permitiu que o mal viesse sobre aquela cidade. Está escrito no livro de Jonas, capítulo 3, né, do versículo 1 em diante, você pode conferir aí e ver essa história. Então, o que eu quero falar para vocês nesse vídeo é o seguinte: estaremos fazendo esse jejum, isso é bíblico. É louvável essa atitude do nosso presidente, é louvável essa proclamação, e eu quero que vocês todos estejamos juntos nesse jejum. Não fiquem de fora, vamos estar clamando ao nosso Deus. É um ato histórico na história do nosso país, que um presidente tenha tomado essa atitude de proclamar um jejum nacional, um jejum em todo o nosso país. Ele fez esse apelo, todos os líderes evangélicos estão apoiando essa atitude, os grandes homens de Deus estão abraçando essa causa, estão aí convocando todos os seus membros, pedindo para que todos puxem a corda do mesmo lado, e vamos estar juntos nessa, porque estamos vivendo um caos no nosso país, ninguém está ganhando com isso, a não ser Satanás, mas nós vamos clamar ao nosso Deus neste domingo 5 de abril, e vamos ter a certeza que Deus irá nos ouvir. Mas o que eu quero deixar claro também, além de clamar, que haja também o arrependimento, que cada um se arrependa dos seus erros, dos seus atos que desagradou a Deus, e clame ao Senhor pela nossa nação. Estaremos juntos. A Bíblia diz que o que dois de nós, se ao menos dois de nós pedir a Deus em concordância, né, disse o Senhor Jesus, se pelo menos dois de vós pedir alguma coisa em concordância, pedir ao Senhor, Deus irá ouvir. Imagine o Brasil todo nesse clamor. Imagine o nosso país clamando junto em jejum, se humilhando diante do Deus vivo, do Deus verdadeiro, do Deus que criou o céu e a terra. Então vai ser algo histórico, e eu tenho certeza, eu digo para vocês, que após esse clamor, que após esse domingo, eu tenho certeza que o nosso Deus, o Deus vivo, o Deus de Israel, o Deus criador do céu e da terra, o Senhor dos exércitos, o Senhor do Brasil, Deus vivo, Ele vai mudar a sorte da nossa nação. Tenho certeza que depois desse domingo, desse jejum, Deus irá mudar a história do nosso país. Pode ter certeza disso. Que Deus abençoe. Estamos juntos nesse jejum deste domingo 5 de abril de 2020. Que Deus abençoe. Estamos juntos nessa. Vamos abraçar essa causa, fazer esse jejum e levantar um clamor diante do Deus Criador do céu e da terra. Vamos juntos com essa, oremos, porque Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Que Deus abençoe. Oremos pela nossa nação.
Que Deus abençoe a todos, que a graça e o amor de Deus seja transbordante sobre todos vocês. Deus abençoe, um abraço.